Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que vocês fazem no cotidiano de vocês, todos os dias, toda hora, acho que é todo momento. É isso mesmo, sobre multiplicar e dividir. Você não acha que você faz isso o tempo todo? Ou não? Ou faz e nem percebe? Pois é, nossa aula de hoje é sobre esse tema, mas antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho claro, tenho olhos verdes, estou com uma blusa verde, com um colar de sementes. Ao fundo, nós temos o cenário bem parecido com uma escola, com uma estante, uma sala de aula, na verdade, com uma estante com alguns objetos, livros. Ao fundo tem algumas paredes com umas cores bem fortes e também temos aqui ao lado o nosso quadro. Isso mesmo com o tema da nossa aula. Você consegue ler? Olha lá. Multiplicar e dividir. Que ideia é essa? É uma ideia bem legal, não é? Eu também acho. Vamos começar a nossa aula então. Olha que ideia é essa, multiplicar e dividir. Bom, quando nós estamos em casa e temos que comprar pão, por exemplo, para tomar café da manhã, precisamos pensar quantas pessoas vão comer esse pão, não é verdade? E aí multiplicar para poder ir lá na venda ou na padaria comprar a quantidade de pão exata, não é verdade? Pois é. Pensando assim, a gente já começa o dia multiplicando, não é verdade? Isso mesmo. Então, nós podemos dizer sim que a multiplicação está no nosso dia a dia. Depois, quando nós voltamos da padaria ou dessa venda, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dividir, repartir esses pães que nós compramos. E aí, nós já estamos também dividindo no nosso dia a dia. Pois é. Então, percebam nessa minha fala que é num cotidiano, numa atividade rotineira, que nós temos aí a ilustração de que realmente nós fazemos divisão e multiplicação a todo instante, todo dia na nossa vida. Só que a gente nem percebe, né? Pois é, na nossa aula nós vamos fazer alguns exercíciozinhos práticos de como nós podemos fazer isso, de ideias de multiplicação e divisão, para poder aprofundar esse assunto e que você possa também ter como estratégias quando você se deparar com algumas questões que envolvam divisão e multiplicação, tá bom? Mas antes disso eu quero falar uma coisinha com vocês. Vem cá. Vocês sabiam que dá para multiplicar e dividir de várias maneiras, não é? O princípio que a gente pode pensar sobre multiplicação parte também de soma. Nós podemos somar parcelas iguais, não é verdade? E fazer multiplicação a partir daí, para poder fazer uma multiplicação mais rápida. E na questão da divisão, nós podemos pensar sempre na partilha, em estar partilhando, dividindo com as pessoas ou as coisas. E aí fica mais fácil de entender essas duas coisas, tanto a multiplicação como a divisão. Então, por exemplo, se eu tenho 5 balas e eu quero comprar mais 5, eu posso somar. 5 mais 5, 10, não é? Mas se eu pensar assim, eu tenho 5 balas e quero o dobro dela, eu posso fazer 5 vezes 5. Perdão, eu tenho que fazer 5 vezes o 2. Isso, porque dobro é 5 vezes 2. E aí eu fiz uma multiplicação rapidinho. Agora, se eu tenho 5 balas, né? Adquiri mais 5, tenho 10, ou tenho o dobro, 10, e eu vou dividir para 5 pessoas, cada uma vai receber quanto? Pensa aí. Deixa eu ver. Cada uma vai receber 2 balas, não é? Ó,
Eu vou fazer aqui para vocês com palitos de picolé. E você vai ver muito bem como isso é fácil de fazer e de entender, tá bom? Mas vamos lá para a gente ver outros casos também e ir aprofundando esse assunto. Givanildo trabalhou na construção de um prédio na zona oeste da cidade. Observando a imagem, podemos calcular quantos andares o prédio tem e quantos apartamentos tem por andar? Observem muito bem a imagem. Nós podemos fazer de duas formas essa conta. Não podemos? Por duas estratégias. Podemos somar uma por uma as janelas, mas podemos também como? Multiplicar. Vejam no próximo slide. Primeira ideia. São duas janelas por andar. 2 mais 2 mais 2 igual a 6. Ou 3 vezes o 2, que é a segunda ideia, igual a 6. Viram como não é difícil? A multiplicação, nós podemos encontrar os resultados de duas formas. Pela adição ou pela forma reduzida, que é pela multiplicação. Bom, pela soma, que é a adição, nós podemos fazer pela soma das parcelas iguais. Aí sim, podemos fazer, mas tendo essa possibilidade, nós podemos fazer pela forma reduzida como está aí, multiplicando. Porque aí você ganha tempo quando for uma conta maior, com números maiores. Se fosse um prédio com muitos andares e muitos apartamentos. Multiplicar e dividir. Temos aí alguns palitos. Isso mesmo. Agora nós vamos para uma atividade concreta. Agora nós vamos fazer de uma forma bem concreta, para você ver como que é fácil multiplicar e também dividir. Bom, temos aqui 5 copos. 5 copos iguais. E temos alguns palitos coloridos, que é para poder a gente fazer a divisão e a multiplicação. Bom, nós temos 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Vamos imaginar que são 20 pães que nós vamos dividir, que nós vamos multiplicar. Vamos começar pela multiplicação, que nós vamos multiplicar. São 20 palitos. Então, nós vamos usar os palitos, são 20 palitos em cada bolinho desses, cada arrumadinho. Mas nós podemos usar os palitos para pensar várias estratégias. A gente pode pensar, utilizar eles para pensar em multiplicar docinhos, multiplicar pães, multiplicar o que nós quisermos, tá bom? Isso é para quê? Para que a gente vá tendo essa noção concretamente da multiplicação e depois vamos fazer com a divisão. Por que eu trouxe os palitos? Porque é uma forma concreta de estar vendo como que a gente pode fazer na prática, tá bom? Isso é bem legal. Bom, eu tenho 20. 20 vezes 5, quanto que vai dar, hein? Se eu somar tudo. Se eu somar tudo, dá quanto? 20 mais 20, 20 mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Você sabe quanto dá? Isso mesmo, dá 100. Mas se eu pegar 100 palitos, e aí, por exemplo, eu tenho 100 pães e eu quero dividir de forma igual, como que eu posso fazer isso? Eu tenho 100 pães e eu quero distribuir para 5 pessoas. Então, eu vou dividir 5 pessoas, 5 copos e tenho
100 palitos. Eu vou dividir. Cada um vai receber quanto? Já sei. Eu posso fazer 20 para cada um? Será que dá? Vamos ver. 20 para cada um. Será que vai sobrar? Isso aqui é só para você ter uma ideia rápida para pensar sobre o assunto. Mas nós podemos fazer outros numerais. Só que como a nossa aula ela é bem rapidinha, eu trouxe somente esse exemplo. E vejam só, cada pessoa vai receber 20 pães, porque cada copo recebeu 20 palitos. Viram? Bem legal essa dica, né? Mas, vamos tentar outras estratégias e outros valores? Você pode fazer em casa. Vem comigo, vamos fazer outras tentativas. Que ideia é essa? Olha só, temos aí uma imagem bem curiosa, né? De uma bebida. Vamos lá. Divisão. Maria José levou para casa uma garrafa de 1 litro de suco e serviu para sua família em copos de 200 ml. Quantos copos de suco Maria José conseguiu servir? Bom, primeiro nós temos que pensar que 1 litro, para poder dividirmos em 200 ml, nós temos que converter para 1000 ml. Aí sim, a conta vai dar certinho. E aí nós temos que dividir 1000 ml para 200 ml. Mas como que vai ficar essa conta? Vamos lá. Ela fez por estratégia, ela não fez uma conta armada, dividida. Então, ela pegou o líquido que estava dentro da garrafa, que é o suco, e foi dividindo nos copos. Vamos ver como que ficou? Pois é, Maria José serviu 5 copos de 200 ml com 1 litro de suco, porque ela conseguiu fazer com que 1000 ml fossem divididos em 5 copos de 200 ml. Bem legal, né? Agora, prestem atenção. Um garrafão de 20 litros e copos de água. O que será que isso tem a ver? Vamos pensar um pouco, hein? Depois de olharmos esse último slide, eu vou te convidar para o desafio. Francisca contraiu rotavírus por conta da contaminação da água. Para evitar outras doenças, ela agora vai precisar passar a comprar galão de água mineral. Em um galão, temos 20 litros de água, mas ela quer saber quantos copos de 200 ml ela vai consumir desse galão. Calcule quantos copos Francisca vai conseguir beber com a quantidade de água que tem dentro do galão. Anote tudo em seu caderno e converse com seu professor e seus colegas de turma. Agora é com você, hein? Vamos agora fazer a revisão da nossa aula de hoje. Nós falamos sobre dividir, sobre multiplicar e dividir. Que ideia é essa? Bom, é uma ideia de fazer com que possamos pegar e estar tendo a ideia de que estamos sempre multiplicando e dividindo no nosso cotidiano. Seja comprando coisas, seja dentro de casa mesmo, multiplicando ou dividindo algo. E aqui fizemos, uma divisão e uma multiplicação prática e também fizemos a divisão de uma situação problema, 2 situações, do prédio e também a da garrafa de suco, e deixamos um desafio aí bem legal para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de estudar, não deixem de acreditar em vocês. Olha, muitas escolas já estão voltando. Fiquem atentos aos grupos de WhatsApp para saber qual é a sua semana de voltar ao rodízio de estudos com seu professor na escola. Retornem à escola. Mas, claro, se cuide, use máscara, álcool gel, mas fique atento ao grupo de WhatsApp.
Nós estamos felizes de receber vocês lá na escola. E ó, vamos ficar bem, vamos se vacinar e vai dar tudo certo. Tudo isso já está passando e a gente vai começar já já ao normal e as nossas salas cheias, a gente se vendo muito e compartilhando muito conhecimento. Fiquem bem, se cuidem mais uma vez e até a próxima aula.